Ah, maravilha. Queridos, paz do Senhor. Amém. Para a amada igreja. Amém. Para nós é mais um motivo de muita alegria poder estar aqui compartilhando, mais um estudo, esse estudo maravilhoso. Eu tenho estudado bastante os livros, queridos, e eu fico assim bobo, como eles são maravilhosos, como eles têm e nos dá uma bagagem assim muito grande. Então, sinta-se muito privilegiado de estar aqui compartilhando conosco, porque eu acho que é maravilhoso, um estudo assim maravilhoso mesmo. O Marquinhos fez um resumo aí, queridos, brilhante, as datas às vezes é difícil a gente guardar, mas ele fez um estudo aí brilhante, e ele citou muito aqui o chamado de Jeremias, e eu vou nessa noite entrar mais numa teologia aplicativa, ou seja, o que nós vamos ver, nós vamos tentar aplicar para as nossas vidas. Isso chama-se teologia aplicativa. Jeremias, como já o Marquinhos falou, ele nasceu no período do pior rei que existiu em Israel, foi o rei Manassés. Porém, ele foi chamado no tempo de um dos melhores reis que existiu em Israel, que foi o rei Josias. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, para nós vermos a reforma. 2 Crônicas, capítulo 34. Quem estiver anotando, anote. Capítulo 34. Capítulo 30. E cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. E o mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, e tendo derribado, ou seja, queridos, ele começou ali uma reforma religiosa muito grande, muito grande. Agora, no versículo 13, vamos lá no versículo 13. Estavam também sobre os carregadores e os inspetores, eles começaram a reformar o templo, de todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas eram os escrivães e os oficiais e os porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e Safã levou o livro ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. Daí por diante, o reino de Josias, o reinado de Josias, subiu, queridos. Por quê? Porque Ilquias achou o livro da lei, que estava perdido aonde? No templo. No templo. Então nós vamos ver que muitas coisas, muitos erros que os reis cometeram, é porque o livro da lei estava perdida.
E a semelhança daquele tempo são os nossos dias hoje. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 4, o Senhor, usando a boca de Oséias, disse: o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quando Ilquias acha esse livro da lei que estava perdido no templo, dá para Safã lê diante do rei. A Bíblia diz que o coração do rei se enterneceu. O que é se enternecer? Tornou-se terno. Ele pegou aquele livro com carinho e ele falou: nós estamos errando, mas nós vamos passar a acertar. E começou a fazer reformas e mais reformas. Esse rei, ele foi maravilhoso até desobedecer, como Marquinhos falou. Ele não tinha que subir contra a Babilônia, ele contra o rei Neco lá do Egito, ele não tinha, foi lá, brigou, matou, perdeu. Acabou a história. Aí entrou o rei Jeosacás, e aí começa o declínio novamente. Mas eu quero falar uma coisa, querido. Nós ouvimos muitas vezes, a gente ouve falar, e às vezes a gente fala, que nós vivemos um tempo de apostasia, um tempo de esfriamento nas igrejas, nos corações das pessoas. Mas tem um porquê, queridos. A Bíblia, queridos, ela está perdida, sabe aonde? Dentro das igrejas. Por que ela está perdida dentro das igrejas? Porque hoje as igrejas não priorizam, ou a grande maioria não prioriza a pregação da palavra de Deus. Hoje as igrejas gostam de fazer entretenimento. Vamos atrair os jovens com essa estratégia, vamos fazer isso para segurá-los. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês: nosso tesouro é a palavra de Deus. Se os jovens não se preencherem, não se satisfazerem, não se entusiasmarem com a palavra de Deus, nós podemos fazer de tudo para eles, não vai resolver, porque somente a palavra de Deus preenche o coração do ser humano, queridos. Então a gente anda por aí, eu amo, queridos, eu amo louvar Deus, eu amo o louvor. Porém as igrejas hoje dão muita ênfase no louvor. Chega na hora da palavra, eles colocam um limite, e ai daquele pregador que foi convidado a pregar, se ele passar um minuto daquilo, todo mundo entra em desespero. A palavra de Deus no livro de Jeremias diz: o povo teria que sabedoria se eles desprezam a palavra de Deus. Então, queridos, daí por diante começa o declínio, e é justamente nesse declínio, e eu vou ler uma passagem do livro aqui. Olha os problemas, se os irmãos quiserem acompanhar, é página 65, e depois nós vamos partir para o chamado de Jeremias. Página 65 do livro. Todos acharam, queridos? Página 65 do livro. Diz assim: olha os pecados que estava rolando ali. O juízo para velhos pecados. Os irmãos acharam? Amém. O juízo para velhos pecados. Os pecados praticados por Judá eram dos mais diversos e antigos, já cometidos no passado por eles. Ou seja, pecado desde
do Adão e Eva é quase tudo a mesma coisa. Vamos lá para a lista, ó. Idolatria, busca de aventuras sexuais com mulheres alheias, descrédito à mensagem profética dos homens de Deus, roubos, enriquecimento ilícito à custa do próximo, responsabilidades sociais ignoradas com os pobres, injustiças a órfãos no tribunal, exploração trabalhista, retenção salarial, liderança religiosa corrupta, enganos espirituais, derramamento de sangue inocente, aborto, furtos, adultérios, juras falsas, queima de incenso a Baal, macumba, indiferença para com os pecados praticados em todo o território judaico, apostasia, falta de arrependimento é o grande problema dos escribas, falsificadores da lei, mentiras e calúnias, não reconhecimento dos pecados e alianças políticas com o Egito, a Síria. Os irmãos perceberam que isso é bem atual? Sim, está muito presente, né? E é maravilhoso saber que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela é atual. Como tal Jeremias lá, somos tal aqui. Como tal Jeremias lá recebeu um chamado, nós também recebemos um chamado Se lá hoje. recebeu uma instrução, por que aqui não receberia, né? Por que não receberia? Jeremias 1, vamos lá, no chamado que você falou. Jeremias capítulo 1, querido. Jeremias capítulo 1. Todos encontraram, meus amados? Amém. Vamos lá. Jeremias 1. A Renata está com dor de cabeça, Renata? Tá? Então vamos lá. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada cativa no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta. Aqui uma grande lição. O Senhor nos conhece quando nós fomos formados no ventre de nossa mãe, quando nós éramos apenas um embriãozinho. Ele já nos conheceu, queridos. Isso é glorioso demais. Nós servimos um Deus que nos conhece quando, Salmo 139 diz, quando nós éramos ainda informes, de uma maneira tremenda e maravilhosa, nós fomos formados, entretecidos. O que é entretecidos? É aqueles fios, um junto com o outro, formando um tecido, queridos. Assim o Senhor nos formou. O mesmo propósito que o Senhor tinha com Jeremias, Ele tem conosco. Antes que te formasse no ventre,
te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Eu acho lindo agora essa expressão. Às nações te dei por profeta. Sabe o que significa isso? Às nações, Jeremias, eu te dei como um presente para elas. Cada um de nós somos perseguidos, às vezes zombados, às vezes ridicularizados, porque nós somos crentes, porém, na verdade, nós somos um presente de Deus, aonde nós estamos trabalhando, aonde nós estamos estudando, na nossa família, onde tem os ímpios, nós fomos postos ali, como um presente de Deus, como alguém que vai levar para aquele lugar, para a nossa família, para o nosso emprego, para a nossa escola, as misericórdias do Senhor. Somos nós que vamos ali levar a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, querido. Queridos, eu não me canso de falar que conhecer a palavra de Deus, a pessoa pode ter o maior conhecimento da história, do mundo, o cara pode ser o maior médico, vai passar, mas o conhecimento da palavra de Deus não passa. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Eu não sei se na última vez eu contei isso. Eu tive um médico, eu contei isso. O cara era um crânio, o cara discorria todos os assuntos de uma forma brilhante, queridos. Ele era bom, ele era da prateleira de cima. Mas um dia nós estávamos conversando, e eu disse, o senhor lê a Bíblia? Ele disse, eu não. Eu falei, mas o senhor é tão inteligente, e está recusando o maior ensino? Ele disse, eu não leio porque eu não entendo nada. Sei, eu já tinha falado? Não, é que eu comentei isso no começo com ela, que às vezes a pessoa tem uma sabedoria imensa, né? Mas não tem o Espírito Santo para entender a Bíblia. Não sabe nada. Paulo, ele poderia ter se gloriado, porque ele estudou aos pés de Gamaliel. Paulo, ele era um gênio, ele era um crânio, mas quando ele teve uma experiência com Jesus, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele disse, tudo aquilo que para mim era ganho, eu reputei por perdas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Olha o que ele diz, pela excelência. O que é excelência? Algo melhor, maior, superior. Queridos, eu não me canso de falar nas igrejas aonde a gente vai, onde a gente está falando, esse é o nosso maior, a nossa maior riqueza, o maior privilégio nosso, poder ler, conhecer, entender pelo Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus. Então lembre-se, você não é um Zé qualquer, você pode ser simples, o homem mais simples, o cara mais pobre, mas você é dado por Deus, onde você trabalha, onde você circula, como um presente dele para aquelas pessoas. As nações te dei por profeta. Vamos mais um pouquinho? Pastor, Oi, velho. eu sou acostumada a sempre enfatizar que nós podemos nascer dentro da igreja, morrer dentro da igreja, mas nós nunca vamos saber o suficiente. Porque a palavra de Deus fala assim, que a cada manhã a palavra ela se faz nova, né? Porque quanto mais a gente busca, mais Deus vai nos revelar. Porque quanto mais a gente se entrega, mais Deus vai nos dar. Que delícia, querido, é saber isso. Eu costumo também falar que a Bíblia, ela nos humilha todos os dias, ela nos humilha. Por mais que você estude aqui, por mais que você estude, chegando em casa, se você for ler Jeremias capítulo 1, você vai se humilhar, porque você vai falar, poxa, eu não tinha visto isso.
Eu não tinha enxergado nisso, né? Então ela está sempre nos humilhando. É algo ilimitado. Não existe ninguém, querido. Se eu errar aqui alguma coisa, se o Marquinhos, o pastor Fernando errar, é a coisa mais natural, porque ninguém se forma em Bíblia. Esse é um estudo que nós vamos estudar até o último dia de nossas vidas. É tudo inesgotável, né? É uma fonte inesgotável, meu irmão. Uma fonte de água viva. Por isso que Jesus disse: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, povo santo, adquirido com um propósito, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, você é importante, como Jeremias, mas Jeremias apanhou. Jeremias foi para os cepos. Irmão, sabe o que é cepo? Tem uma fotinho aqui do cepo, braço aqui, pescoço aqui, pés aqui. O Pazur lá falou: agora você não vai. Ele falou: eu vou pregar. Sofreu, foi jogado lá na lama. O Ebed-Meleque foi buscar ele. O Pazur era Sacerdote. Era sacerdote. Os inimigos da Bíblia são os sacerdotes, são os religiosos. São os religiosos. fariseus. Os fariseus. Na verdade, os fariseus, o pessoal até acha que são inimigos. Na verdade, eram os mais santarrões. Né? Santarrões, você disse certo. Mas foram eles aqueles que tramaram, manipularam a morte do Senhor Jesus, um julgamento falso, colocaram falsas testemunhas. São podres de hipocrisia. Eu digo que o Senhor Jesus recebeu a prostituta, recebeu o publicano, recebeu o adúltero, recebeu, mas ele não se continha quando ele se encontrava com os fariseus. Vocês são raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados. Vocês comem um mosquito, engolem um camelo. O Senhor Jesus não poupou os religiosos, querido. Por quê? Porque os religiosos fazem tudo para querer agradar a Deus, por orgulho, para se aparecer. Aquele que é humilde de coração fala: eu sou miserável, Senhor Jesus, mas eu recebo o que o Senhor tem para a minha vida. Aí ele recebe a graça. Nós somos pessoas que recebemos a graça do Senhor Jesus, querido. Glória a Deus. Vamos mais um pouquinho? Então você é importante, todos nós somos, queridos. Ninguém pode brincar com os servos de Deus, não. Então disse eu ao Jeremias, a humildade. Muitos falam que ele é humilde, mas eu prefiro achar que ele é humildade, que é humilde. Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Eu acho que o arminianismo está certo, porque ele fala que eu sou uma criança. Se ele tivesse 20 anos, ele dizia: eu sou um jovem. Pelo menos a minha tradução diz criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olhe, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Olha aqui, queridos, aqui tem muitos ensinos. A primeira coisa que eu queria falar aqui, querido, é que Jeremias, ele se considerava incapaz para a missão. Porém, quando o Senhor chama, ele não chama capacitados, ele chama pessoas fracas para capacitá-los. Outra coisa que eu acho interessante aqui é: viste bem, porque eu velo
sobre a minha palavra para a cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura falaria e não faria, prometeria e não cumpriria. Ele vela. O que é velar? Quando nós vamos no velório, o que nós fazemos lá? Às vezes passamos a noite, nós velamos, nós não dormimos. O Senhor não dorme nem se tosqueneja, o nosso Deus. Ele vela sobre a palavra dele para a cumprir, porque Deus é fiel. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Quero dizer uma coisa para você: se você tem uma palavra de Deus, se você tem uma promessa de Deus, fica certo que no tempo dele, ele cumpre. Ninguém pode impedir. Ele está velando sobre a palavra dele para a cumprir no tempo certo, no momento certo. Agora o Marquinhos disse uma coisa que eu achei interessante, eu lembrei de um outro profeta. Porque Isaías foi chamado num momento pentecostal, fogo, e aqui ele foi chamado de uma maneira suave. Por quê? Elias, os irmãos lembram de Elias? Elias faz o fogo cair do céu, mata os profetas de Baal. De repente Jezabel faz uma ameaça, ele sai, vai para o deserto, entra numa caverna, está todo deprimido ali, né? Então às vezes as pessoas pensam e falam assim: nossa, Elias lá no Monte Carmelo era um poder só, de repente porque uma mulher faz uma ameaça, ele... Não é nada disso, querido. Não é nada disso. Não é por causa da ameaça de Jezabel que ele correu. Não é. Por que então ele correu? Primeira coisa, ele era muito zeloso, queridos. Ele ficou deprimido pelo zelo. A palavra de Deus diz, não diz assim: o zelo da tua casa me consumiu. A pessoa, quando ela é muito zelosa, ela sofre. E ele fica deprimido ainda mais, porque ele espera que Jezabel se converte, que Acabe se converte, que o povo ali de Israel se volta para o Senhor de uma forma, e de repente ele não vê nada disso acontecer, queridos. Então ele se reprime, ele se frustra, e ele fica pensando: não adiantou nada. Várias vezes ele diz: Senhor, eu tenho sido muito zeloso pela tua obra, né? E agora eles procuram matar a mim, só eu fiquei. Várias vezes ele fala que só ele ficou. De repente o Senhor vai lá na caverna e diz: Elias, que fazes aqui? Que fazes aqui significa que o Senhor está na caverna com ele não está lá fora. Aí ele diz: sai para fora. E quando ele sai, o Senhor se manifesta ali num grande vendaval, e de repente a Bíblia diz que o Senhor não estava no vento. Depois vem um fogo poderoso, e a Bíblia diz que o Senhor não estava no fogo. Depois vem um terremoto, e o Senhor não está no terremoto. E aí o Senhor se manifesta com uma voz mansa e delicada. Numa outra tradução diz um cicio, uma palavrinha na ponta da orelha ali, querido. O que o Senhor queria, que mensagem o Senhor queria dar para Elias? Elias era o profeta do fogo. Ele estava acostumado com o poder pentecostal, vento, Pentecoste, fogo, Pentecoste, línguas de fogo, Pentecoste, terremoto. Era penteca até o último fio de cabelo. O Senhor está dizendo: eu sou o Deus pentecostal, que se manifesta no fogo, no vento, no terremoto, mas eu também me manifesto no silêncio.
Você pensa que tudo que você fez, que você pregou, que aconteceu, você acha que não valeu nada? Eu tenho uma novidade para você, Elias. Tem 7.000 que ouviu a sua mensagem e não se prostrou perante Baal. Seu trabalho não foi em vão. Você não viu, talvez Elias nem nos conheceu. Tudo que nós fazemos para o Senhor, com um coração sincero, com um coração humilde, com um coração desejoso de agradá-lo, não para a nossa glória, mas para a glória dele, acontece. Podemos não ver, podemos não ver. Muitas vezes nos sentimos frustrados. Poxa, eu dou testemunho lá, eu falo lá, eu prego lá, eu não vejo acontecer nada. Continua pregando. Resultado não é problema nosso. O problema nosso é a obediência. E a nossa obediência é no ide do Senhor Jesus e pregar o Evangelho a toda criatura. E calma, Elias, seu trabalho não acabou não. Você vai ungir um rei na Síria, você vai ungir um rei em Israel, e você vai ungir um profeta no seu lugar, que foi Eliseu. Então, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente desanima, porque a gente às vezes vai orar só no nosso quarto, parece que as nossas orações, tem pessoas que dizem, não chega no teto. Não precisa chegar no teto, né, querido? O Senhor está em nós estamos orando ali. Pode ser apenas um gemido. O Senhor está conosco, querido. Ele conhece a nossa intenção. Estou falando isso para motivá-lo, porque às vezes a gente pensa que Deus só se manifesta naqueles cultos onde o poder cai, aquela emoção toda. Emoção, querido, muitas vezes passa rápido, mas quando você assimila a mensagem, quando você também sabe usar a sua razão, pensar, meditar na palavra de Deus, saiba que o Senhor também vai operar grandemente na sua vida. Oi, querido. Uma coisa que eu achei interessante, ele dizia lá, o Senhor falou para mim mais 700, né? 7.000. 7.000. Muitos não, todos pregam que 7.000 profetas ainda que não se prostraram, mas na verdade foram ouvintes então de Elias. Sim, porque com Elias foi certeza. uma mensagem. De todos que ele levou, aqueles que não aceitaram, então 7.000 aceitaram. Então não são profetas, são pregam. 7.000 profetas ainda que não. Você não está sozinho, você está com 7.000 profetas, que na verdade não tinha 7.000 profetas também. Sim. Era muito mais 7.000 pessoas do que 7.000 profetas. Mas sabe o que significa também isso, Maria? A nossa tendência, muitas vezes, como eu já falei também aqui, a nossa tendência é ver a terra arrasada. Às vezes a gente vê a terra arrasada, e não é bem assim. Tem muita gente assim, amando a palavra de Deus, não abrindo mão da palavra de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, eu entendi. É que tipo assim, junto com Elias tinha 7.000 profetas escondidos dentro do povo, e na verdade não era. Porque quando Elias trouxe a mensagem, 7.000 aceitou. 7.000 homens, não 7.000 profetas. Homens, tá certo? Você está dizendo certo. 7.000 homens ouviram, tá? E não se dobraram. Sim. Então não são 7.000 profetas como é pregado. As pessoas só vêm pregar. Que são 7.000 profetas. Aí todo mundo imagina que ele estava junto com Elias, que não foi pego. Isso, não, eu entendi, Marildo. É isso aí. Mas você vê que a mensagem do Elias tinha ouvidos. Alguém ouviu. Ouvidos atentos, como a nossa mensagem, como a mensagem de cada um, lá no seu lugar de trabalho, lá na sua escola, tem ouvidos atentos. Então eu estudava lá na escola agrícola, tinha 2 crentes lá, todo mundo sentava com a língua deles e zombavam deles. Eu era amigo deles, eu gostava de ouvi-los. Então eu tinha ouvido para eles. Está na hora, né? Não, muito bem. Está na hora, né? Então, querido,
o nosso trabalho. Portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos colocar pé e a gente já volta.